Fala, meus queridos, bora para mais um vídeo aqui no canal Cruzeiro Querido para falarmos dos crias da Toca, que estão em alta nessa quinta-feira, dia 15 de janeiro, né? Que são os crias que nessa quarta-feira, dia 14, classificaram para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mantendo 100% na competição. E às 21h30, o Cruzeiro contra a equipe do Tombense pelo Campeonato Mineiro teve a primeira vitória na temporada e com o show dos crias com Japa e Kaique Kenji fazendo os gols. Mas nós vamos falar aqui de Copa São Paulo, porque o Cruzeiro enviará uma tropa lá para enfrentar o próximo adversário na competição. Antes de todos os detalhes nesse vídeo, se você é novo por aqui e não é inscrito, se inscreva. Deixa o like, compartilha esse conteúdo para que mais pessoas venham conhecer o nosso trabalho e você também não perca nada acerca do nosso Cruzeiro querido. Cruzeiro nessa quarta-feira jogou pelo Mineiro, ganhou com gols de Japa, Kaique Kenji, enfim. Porém, um pouco antes, às 5 horas da tarde, eliminou a equipe da Ponte Preta pela terceira fase da competição. O Cruzeiro que mantém o 100% e agora enfrentará os meninos da Vila, o Santos. Vou colocar todos os detalhes aí na tela para vocês. Cruzeiro 3, Ponte Preta 0. Cruzeiro venceu ontem e passou o carro do início ao fim na Ponte Preta. O Gustavo Zaga abriu o placar ainda no primeiro tempo, o Pablo no segundo tempo ampliou o placar e o Miguel fechou o placar por 3-0. O Cruzeiro avança então às oitavas de final da competição. Algo que nós temos falado aqui em relação aos crias, que, por exemplo, muitos jogadores que estão jogando aqui o Campeonato Mineiro e têm idade para a Copa São Paulo foram inscritos na competição. Eu tenho falado isso aqui desde o início da Copa São Paulo. Porém, serviria o Cruzeiro até aqui um momento no Campeonato Mineiro. E dependendo de como o Cruzeiro estivesse na Copa São Paulo, ou seja, de acordo com o que fosse avançando, em algum momento, esses meninos que estão servindo o Mineiro poderiam ir reforçar essa equipe lá. E eu tinha até falado, projetando as oitavas. O Cruzeiro, caso passe da Ponte Preta, provavelmente contará com muitos atletas que estão aqui no profissional para reforçar os meninos lá na categoria de base, lá na Copa São Paulo. Isso porque contra o Uberlândia no sábado, o Cruzeiro, que tem usado muitos meninos aqui no Campeonato Mineiro, está projetando a estreia dos titulares no Mineirão. E aí terá essa oportunidade de muitos meninos que estão aqui ir para São Paulo para poder reforçar a equipe do Myron César. Lembrando só, mais uma vez, o Cruzeiro venceu por 3-0 a Ponte Preta e o chaveamento da Copa São Paulo até então está dessa maneira. Lembrando que esse lado aqui da chave, que é ainda a terceira fase, os jogos vão acontecer nessa quinta-feira, dia 15, do outro lado, que é o lado Cruzeiro. Todos os jogos já aconteceram ontem, no dia 14, e já está definida as oitavas de final. O Grêmio enfrentará o América de Natal, o Ceará enfrentará o 15 de Jaú, quem passar de Grêmio e a América pegará entre Ceará e 15 de Jaú. Atlético Piauiense, que eliminou o América Mineiro ontem, enfrentará o Guanabara City, lá do estado de Goiás. E quem passar de Cruzeiro e Santos, jogão inclusive, pegará justamente ou o Atlético Piauiense ou o Guanabara City, como eu disse, do estado de Goiás. Cruzeiro e Santos, duas equipes que ainda estão 100% de aproveitamento na competição, na minha opinião, pelo chaveamento desse lado aqui, lembrando que Corinthians já está fora, Bahia, América, Vasco, times importantes também. Cruzeiro ou Santos, quem passar e esperamos que seja o Cruzeiro, tem muitas chances de estar na final da competição. Cruzeiro que em 2024 foi vice-campeão, perdendo por Corinthians daquela forma como perdeu. O ano passado foi eliminado nas quartas de final para o campeão, que foi o São Paulo, na temporada de 2025. O Cruzeiro vai em busca aí do bicampeonato. E agora contra o Santos, em um jogão de bola, que até já podemos passar o horário e o dia, o Cruzeiro vai enfrentar então o Santos amanhã, sexta-feira, dia 16 de janeiro, às 9h30 da noite, com transmissão aí, ó, da Cazé TV aqui pelo YouTube. Jogão de bola, então, em uma sexta-feira, para nós, torcedores do Cruzeiro, acompanhar os crias que estarão fortalecidos. Informação de ontem à noite, inclusive. Vamos aqui dar os créditos ao Central da Toca de algo que nós já tínhamos falado, que muitos desses jogadores poderiam reforçar nas oitavas desde que o Cruzeiro avançasse até essa etapa. O Cruzeiro terá 6 garotos que estavam com o profissional para essa partida. E tá aí o treinador Myron César, que está fazendo um ótimo trabalho com aqueles jogadores que estão à disposição lá. Kaique Luiz, zagueiraço. O Nicolas, lateral direito, que inclusive jogou ontem no profissional.
O William Fernando, lateral esquerdo, apesar de termos lá o Gustavinho, que é capitão Cruzeiro, eleva ainda mais o nível do elenco para a partida de amanhã contra o Santos. O Juan Gabriel, camisa 10, bom de bola, que inclusive eu esperava ele ter minutagem no profissional nessas 2 primeiras partidas, porém não teve, mas o Juan Gabriel joga muito. Ryan Leles, um dos jogadores que tem aproveitado bastante a oportunidade e aproveitou nessas 2 primeiras partidas do ano com o treinador Tite. Foi titular contra o Pouso Alegre, foi muito bem. Ontem contra a equipe do Tombense, apesar de poucos minutos, teve uma grande chance, acabou desperdiçando, mas é um ótimo jogador. E falando na categoria então, meu filho, Ryan Leles é destaque e é um ótimo reforço juntamente com ele, que retorna. O Fernando iniciou a Copa São Paulo, os 2 primeiros jogos, fez gols, foi o melhor na partida. Na terceira partida, que seria contra o Francano, o Tite pediu o retorno dele a Belo Horizonte. E ele estreou contra o Pouso Alegre, inclusive, e tem aproveitado bem as oportunidades. Entrou também ontem contra a equipe do Tombense, entrou também cheio de raça, vontade, aproveitando cada oportunidade. O Fernando, que já recebeu outras oportunidades em outros momentos, acabou desperdiçando. E agora eu creio que ele entendeu que estar em um Cruzeiro, independente de qual categoria, é talvez uma das últimas oportunidades dele de estar em um grande clube. Ele tem aproveitado isso muito bem na base e no profissional, nos 2 jogos, na minha opinião, também aproveitou bem. O Cruzeiro, então, só tratando de ataque aqui, ó, tem que ser Fernando e Ryan Leles os titulares. O Juan Gabriel tem que ser titular dessa equipe no jogo contra o Santos. O William Fernando talvez não, porque o Gustavinho tá muito bem na posição e o Kaique Luiz. O João Serve tem jogado bastante. O outro zagueiro do Cruzeiro também, que me fugiu o nome, também tem jogado bem. Mas o Kaique Luiz, na verdade, deve ser um dos titulares. O Bruno Alves não volta, estava inscrito também, mas fica por aqui. Mas o Kaique Luiz é um bom zagueiro. E o Nicolas, lateral direito. O Ivanilson está jogando demais. Porém, o Nicolas é diferenciado, principalmente na categoria. Esse é o Cruzeiro, então, extremamente fortalecido para enfrentar o Santos na sexta-feira. Eu te faço uma pergunta. Era algo que nós já sabíamos. Quem tem acompanhado o Cruzeiro Querido sabe que em algum momento esses jogadores que já estavam inscritos poderiam reforçar. Mas você acha que é justo? Acha que é injusto com os que estão lá? Digita aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Fato é, sexta-feira, 9h30 da noite, Cruzeiro e Santos. Cruzeiro e Santos, né? É os crias da toca contra os meninos da vila. Ambas as equipes, como eu disse, está 100% na competição. Que o Cruzeiro possa avançar para, quem sabe, classificar para as quartas de final e buscar aí mais uma final na competição. Se você é novo por aqui, gostou do vídeo e não é inscrito, se inscreva. Deixa o like, compartilha esse conteúdo, hype este vídeo para mais pessoas conhecer o nosso trabalho aqui na plataforma e, se possível, também, além disso tudo, como eu disse, deixe os seus comentários aí que vai ser um prazer interagir com você. Patrick Lopes, canal Cruzeiro Querido, eu espero você até meus próximos vídeos. Tamo junto, um grande abraço.